Outra coisa, não queremos aqui dourar a pílula e dizer que não existe crise. Não vou falar de crise porque não existe. De fato, a crise existe. Mas a pergunta é: o que você tem maximizado nesses dias? Você maximiza os problemas, as crises? Se você lê um jornal, se você ouve a CBN, se você lê uma Veja, isto é, Exame, a manchete principal é a crise mundial. Então, na verdade, a crise também faz com que tenhamos oportunidades ou de crescer ou de fato de nos enterrar. Mas mesmo assim, quando nós perdemos uma chance, uma oportunidade, sempre haverá uma segunda chance de você romper na vida, de você buscar os seus ideais. Então, por exemplo, eu tenho certeza que o nosso amigo pegou chocolate, mas quando ele viu que havia R$50 aqui dentro, falou: puxa vida, né? Mas o que eu fiz? Eu centrei a conversa no chocolate. Mas também havia uma outra oportunidade. Sim ou não? Havia. Então é importante o seguinte: que mesmo com os desafios, com as crises que surgirem em nossas vidas, sejamos ousados e temos percepção e agarrar as chances que surgirem para que não deixar para amanhã. O problema é que as chances surgem diante de nós constantemente, e de fato vem a crise. Então, na crise, uma oportunidade. E na verdade, é importante que você entenda que em meio às crises sempre surgirá o espírito de liderança. Porque se não há crise, não há como você se destacar. Outra coisa, segundo o dicionário chinês, crise significa oportunidade. De quê? De você se destacar, ou você entrar numa autocomiseração e achar que somos vítimas do sistema terceiro mundo, como sempre ouço por aí, talvez da família, talvez do sistema onde você viveu. Crise, na verdade, é a chance que temos para nos destacar. Todo o dinheiro do mundo pode torná-lo rico, e todo o poder do mundo pode torná-lo poderoso, mas estas coisas nunca poderão convertê-lo em um líder. Eu sei que quando se fala de líder, a ideia que se tem é de alguém super poderoso andando num Rolls Royce, numa Ferrari, sei lá, alguém muito assim que chega com 10 caras atrás, capangas para protegê-lo. Isso tem seu lado e é bom, mas na verdade líderes são aqueles que se destacam diante de uma situação caótica. Eu converso com o pessoal que viaja bastante e converso com o pessoal que está estudando, entrando no mercado de trabalho, e sempre que dou palestras para estudantes, a pergunta que eles faço é: você é apaixonado pelo curso que você faz? Olha, eu não sei ainda porque eu estou terminando agora, não sei se é isso que eu quero, e entrou essa crise mundial agora. Tem um colega meu que já está no mercado há anos, mas ele foi despedido agora, e se ele foi despedido, e eu então que nem entrei no mercado? A crise. Mas é importante que você entenda, e vou massificar isso aqui, vou bater essa tecla: é o tempo para você se destacar, mas é o tempo para você desenvolver um espírito de liderança. Diga assim: espírito de liderança. Agora, as chances sempre aparecem e sempre vão aparecer, mas para que você possa entender algo, é preciso confiança para que você tenha o seu foco. Falar em confiança, há algum tempo estava viajando e assim que o avião decolou, o comandante disse: atenção, senhores passageiros, desculpe interrompê-los, mas houve um probleminha e teremos que retornar a São Paulo. Atenção, obrigado. Voltou. Quando chegou em São Paulo, ele disse: devido aos tanques de combustível do avião estarem cheios, nós não poderemos aterrissar agora. Vamos ficar sobrevoando São Paulo. Aí aquele silêncio mórbido, né? Crise.
E você sabe, o avião quando está voando baixo, ele não está no seu voo cruzeiro, ele pega muitas turbulências. Então de repente está assim, assim, e os passageiros assim, né? Tinha uma moça lendo um livro de cabeça para baixo, perto de mim já assim. E haviam duas crianças, essas que os pais colocam no avião e põem um cachazinho aqui, sentadas na minha frente. E a impressão que eu tinha era que as crianças estavam num parque de diversões. Cada balanço que eu não dava, e aí, sorria. E eu assim, eu comecei a falar, Deus, né? Com medo da minha alma, porque. E foi justamente assim que houve aquele acidente do avião da TAM em Congonhas. E as crianças, a impressão que eu tinha é que elas estavam na Disneylândia. Cada vez que o avião na turbulência, elas diziam, né? Por que elas tinham essa postura? É que na cabecinha delas, elas tinham convicção clara de que o piloto sabia o que estava fazendo. Havia uma crise ou não havia uma crise? Havia, eu estava em crise. Mas as crianças tinham convicção de que o piloto tinha 100% de certeza do que estava fazendo. Por isso, elas achavam que estavam num parque de diversões. Confiança é tudo. Nesse momento do mercado mundial, onde você lê, você ouve, é que a Boeing está demitindo 10 mil, não sei quem, 15 mil. É importante que primeiro você tenha confiança em você, que você agarre as oportunidades e exerça o espírito de liderança que há dentro de você. Você pode estar pensando, mas peraí, eu não tenho esse espírito de liderança, a minha família não tem essa, né? Eu sou tímido, eu não gosto nem de conversar. Olha, certa vez, um fazendeiro na África, ele cuidava de ovelhas. Sabe que ovelhas é diferente de carneiro e de bode, né? Você sabe disso, né? Ovelha é um animal muito simples, ele nem muito dócil. Ele cuidava de ovelhas. E um dia, andando por sua fazenda, ele viu que um arbusto se mexeu, ele olhou, era um filhote de um leão que estava ali. Ele ficou com tanta pena, tanta dó do filhote, e disse, vou levá-lo e vou criá-lo com as minhas ovelhas. Então ele pegou aquele leãozinho, filhotezinho, levou para sua fazenda e começou a cuidar daquele leãozinho como se fosse uma ovelha. Era um leitinho. E esse leãozinho então começou a ser criado, foi crescendo junto com as ovelhas. E a história nos conta que um dia, depois de alguns meses, este leãozinho grandinho já, ele foi passear com as ovelhas, foi tomar água num lago que havia. E quando esse leão chegou e colocou a cara no lago, o reflexo da água mostrou-lhe outra imagem. E quando ele viu a imagem daquele ser estranho que ele não conhecia, aquele leão se assustou. Se assustou e saiu correndo e olhou para as ovelhas com quem disse, olha, eu vi um bicho na água, mas um bicho muito feroz. Ele tem uma cara muito grande. É a impressão que eu tive que é perigosíssimo. Essa foi a imagem que o leão teve. Depois de alguns meses mais à frente, esse leão estava tomando água. De repente ele ouviu um rugido. Uou! Quando ele olhou, era um outro leão. E quando ele viu o leão mesmo ali, em carne e osso e pescoço, esse leão, ele se tremeu todo. Ele tentou responder ao rugido do leão, mas o que saiu foi Depois de várias vezes essa situação, esse leão começou a perceber que ele era semelhante àquele animal que lhe causou tanto susto e tanto impacto. E a última vez que ele foi tomar água, esse leão chegou, aproximou-se e rugiu de novo. Então esse leão que fora criado com as ovelhas, que era tímido, percebeu que ele também podia fazer o mesmo. E emitiu um rugido. Só que agora, este leão entrou em uma crise. Qual crise? Ele teria que optar.
ou por viver no conforto da fazenda, com tudo na mão, ou encarar a selva e liberar o espírito de liderança que havia sobre ele. Sabe de uma coisa? Dentro de você tem um leão, tem um líder pronto para sair, para enfrentar as crises, os desafios. Mas o problema é que muitas vezes nós optamos pelo conforto. E ao optarmos pelo conforto, nós nos